Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre o UX e UI. Essa é a última aula da playlist Universo Audiovisual. UX e UI seria, assim, de forma grosseira, como trabalhar uma parte interna e outra parte externa. É possível fazer uma pessoa fazer as duas partes? É possível, mas fica difícil, né? Ele tem que ter bastante conhecimento em várias coisas, na parte de design e na parte de um pouco de programação, né? Desenvolver telas, enfim. Geralmente o fluxo normal é o UX, que é UX seria a experiência do usuário, né? User Experience. E UI seria a interface do usuário. Então vai desenvolver como se ele fosse trabalhar a parte de back-end, de programação, a parte interna, que você não está vendo, e outra parte externa, quantos botões, que posição que eles vão ficar, qual as cores utilizadas, a tipologia, a identidade visual, enfim. É necessário fazer uma pesquisa, né, ver o que precisa, quais as dores do usuário. Então vem comigo e vamos conversar um pouco. Deixa o seu like e se inscreva para não perder mais conteúdo. Valeu, pessoal! UX vem do inglês User Experience, ou experiência do usuário. Refere-se à interação geral de um usuário com o produto, serviço ou sistema. Envolve a pesquisa, prototipagem, design e análise de como os usuários percebem, usam e se sentem em relação a essa interação. Podemos verificar que é uma integração entre as necessidades do usuário, o objetivo do negócio e a viabilidade do produto. O objetivo principal do UX é criar uma experiência satisfatória e significativa para o usuário, levando em consideração fatores como usabilidade, acessibilidade, eficiência, utilidade e emoção. Os profissionais de UX buscam entender as necessidades e os desejos dos usuários, para projetar soluções que atendam a essas expectativas e proporcionem uma experiência positiva e valiosa, buscando melhorar a usabilidade e experiência geral, sempre procurando desenvolver uma solução descomplicada e simples. Então é necessário fazer uma certa pesquisa, né, quando ele vai desenvolver um projeto, para saber quais as dores do usuário, né, o que é mais importante e o que é mais fundamental. O campo de UX pode ser segmentado em diversos campos menores, como o UR, né, User Researcher, que é a parte de pesquisa, UX Strategist, UX Writing, etc. Um elemento importante para o profissional de UX é conhecer a pirâmide Peter Morville. A pirâmide representa as diferentes camadas de prioridades na concepção de um projeto centrado no usuário. Essas camadas são organizadas hierarquicamente, com os elementos de base sendo fundamentais para uma boa experiência do usuário, enquanto os elementos no topo são considerados como aprimoramentos opcionais. Os principais elementos na pirâmide são utilidade, usabilidade e desejabilidade. Trabalhar com UX pode envolver desde construção de sites, aplicativos, pesquisas com usuários, entre outros. Para criar produtos e serviços que sejam úteis e tragam uma boa experiência para as pessoas usuárias, precisamos conhecer as suas dores e necessidades. E para realizar esse trabalho, temos diversas técnicas de pesquisa que vão desde ouvir o que o usuário pensa sobre aquele assunto, né, aquele tema, até entender o comportamento que ele tem usado para um determinado produto, digital ou serviço. Chamamos essa vertente de UX Research, que fica dentro do guarda-chuva de disciplinas de UX Design. Trabalhar com UX Research envolve aprender as metodologias de pesquisa mais utilizadas no momento. O profissional precisa conhecer técnicas qualitativas, como a entrevista com usuários, pesquisa etnográfica e testes de usabilidade. Ele irá avaliar comportamentos e interações mapeando jornadas e documentar estratégias, conhecendo o mercado e seus concorrentes, através da pesquisa. Né? UI vem do inglês User Interface. User Interface ou interface do usuário é a camada visual e interativa com a qual os usuários interagem em um produto ou serviço.
Envolve o design de elementos visuais como layout, cores, tipografia, interatividade entre produtos, responsividade, né, como responde, a velocidade também, os ícones, os botões, a disposição deles, né, as cores, bem como a criação de interação intuitivas e responsivas. Então, mais ou menos, você imagina uma pessoa e chega no caixa eletrônico, a parte interna de como o que vai ser perguntado, como vai funcionar, seria a parte de UX, e a parte externa que está interagindo, que o usuário está vendo, né, quantos botões, por que esses daqui tem que ficar para cima, esse aqui para baixo, para o lado, o tamanho do botão, se é o idoso, qual o público que vai usar. Então essa parte seria o UI, o User Interface. Essa parte seria feita pelo UI. O objetivo da UI é criar uma interface atraente e fácil de usar que permita aos usuários compreender e interagir com o sistema. Os designers UI são responsáveis por criar layouts atrativos e eficientes, garantindo a consistência visual e facilidade de uso. A UI é uma área de extrema importância no mercado hoje. Todos os produtos possuem uma interface e ela precisa conversar e direcionar pessoas usuárias de uma forma acessível, adequada e agradável. Em geral, o profissional de UI se chama designer de UI. Uma interface é como o corpo humano. Por fora temos visual e por dentro temos diversos organismos que executam funções diferentes, mas que unidos compõem a estrutura do corpo. Assim, com a estrutura do produto construída e diversos insights levantados, além dos processos executados e testados, dessa forma é possível começar a construção do que chamamos de protótipo em alta fidelidade, que se refere ao produto final, com o qual o cliente e as pessoas usuárias irão interagir. Lembrando que é importante ressaltar que o UI Designer normalmente interage com o profissional UX e também com diversos profissionais de outras áreas, compartilhando informações conforme o projeto exigir mais ou menos atividades e desenvolvimento. O UI Design está mais conectado com a camada física, tangível e prática do projeto, ou seja, a interface que será utilizada diretamente pelo usuário. O designer de UI utiliza uma variedade de ferramentas para criar interfaces visuais interativas. Algumas ferramentas usadas pelo UI e também, dependendo, pelo UX também, podem ser, por exemplo, Adobe Photoshop ou programa similar para edição de foto, elementos visuais, botões, layouts, imagens em geral, né? O Adobe Illustrator ou outro programa similar para criação e edição de objetos, ilustrações e imagens vetoriais. Sketch, principalmente usado em projetos para web e celular. Figma, que trabalha muito a parte de colaboração em tempo real, design de interface e criação de bibliotecas de componentes. E também o Adobe XD, por exemplo, que é prototipagem de interfaces de usuários, que ele tem fluxo de navegação e testagem de experiência de usuário. Tem o programa InVision, que é uma plataforma para trabalhar de forma integrada e colaborativa. Também temos o X-Ray RP, construção e protótipos realistas. O aplicativo Marvel, para prototipagem, testagem e colaboração de equipes, etc. Então, vamos, para melhorar um pouquinho o entendimento, sair só da teoria, vamos pensar em um exemplo prático de UI e UX. Suponha que você seja contratado para melhorar a experiência do usuário. Então vamos supor um aplicativo de entrega de comida. O objetivo do projeto é tornar o processo de pedido mais fácil, intuitivo, mais agradável para o usuário, certo? Então algumas etapas importantes que você precisa seguir no projeto, elas vão ser, por exemplo, precisa fazer uma pesquisa, entendimento do usuário. Você vai realizar pesquisa, entrevista ou até mesmo testes com usuários para entender as necessidades, preferências, frustrações, desafios na utilização do aplicativo. Isso pode envolver a criação de personas, né, para representar diferentes tipos de usuários. Outra coisa é a análise de concorrência e benchmark.
Analise outros aplicativos de entrega de comida para identificar o que tem de bom e o que tem de ruim, para identificar melhores práticas, recursos populares, áreas de melhoria. Isso ajudará a obter insights valiosos sobre o que funciona bem e o que pode ser aprimorado. Outro item importante nesse trabalho, nesse desenvolvimento, é o mapeamento do fluxo de usuário. Crie um mapa do fluxo de usuário para visualizar todas as etapas envolvidas no processo de pedido, desde a abertura do aplicativo até a finalização do pedido. Identifique os pontos de dor e oportunidades de melhoria ao longo do caminho. Outro item seria os wireframes e protótipos. Com base em toda essa pesquisa que você fez, análise, você pode criar wireframes, que são esboços estruturais de tela, seria um esqueleto, né, do programa, para planejar a disposição e a organização dos elementos da interface, né. Em seguida, você pode desenvolver protótipos interativos que permitam aos usuários testar e fornecer feedback sobre a usabilidade e a experiência. Outra fase dentro desse desenvolvimento seria os testes de usabilidade. Você precisa realizar vários testes de usabilidade com usuários reais para identificar problemas, dificuldades de navegação ou confusões na interação com o aplicativo. Observe como eles realizam tarefas específicas e colete o feedback para aprimorar a experiência. Outro item dentro desse processo, o design visual. Crie uma identidade visual atraente e coerente para o aplicativo, incluindo a seleção de cores, tipografia, ícones e elementos gráficos. Certifique-se de que o design esteja alinhado com a marca e transmita uma sensação de confiança, apetite e facilidade de uso. E também outro item, interação e refinamento. Com base nos testes e no feedback dos usuários, faça iterações e refinamentos no design do aplicativo. Aperfeiçoe elementos de interação, fluxo de navegação e a disposição dos elementos para criar uma experiência mais eficaz e satisfatória. Lembrando que cada projeto de UX Design pode variar em escopo, detalhes, né? Mas essas etapas elas fornecem uma visão geral do processo comum para melhorar a experiência do usuário em um aplicativo, né? Em resumo, UX se concentra na experiência geral do usuário, enquanto o UI se concentra na interface visual interativa, que permite essa experiência. Resumindo, UX se concentra na experiência geral do usuário e o UI ele se concentra na parte visual interativa, que vai permitir essa experiência. Ambas as áreas precisam conversar entre si, precisam conversar adequadamente e ter colaboração, né? Troca de experiência, de material. Os profissionais são peças-chave. Ambos os profissionais são importantes na busca da satisfação e engajamento do usuário. O perfil desse profissional ele é um profissional que ele precisa gostar muito de estudar, né? Porque é importante ele estar sempre mantendo uma atualização constante, isso é importantíssimo. E também ele precisa interagir com pessoas, ele tem que saber que ele precisa interagir com pessoas. Ele é importante no perfil dele. Agora, em relação à formação, existem diversos cursos livres, né? Inclusive cursos de graduação, faculdade, né? Pode ser achado e encontrado aí no mercado. E também vocês podem encontrar o Bootcamp, que são programas de treinamento intensivo que vão permitir uma experiência teórica e prática para acelerar, né, a inserção do profissional no mercado. E o Bootcamp ele tem uma programação orientada a projetos para permitir o desenvolvimento de habilidades, né, para o estudante. Beleza? Então, se você gostou, deixa um like, se inscreva, compartilhe. Beleza? Até o próximo. Valeu!